Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos então para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre protoctistas, também conhecido como protozoários. Antigamente, na antiga nomenclatura, o termo protista era o adequado. Hoje em dia, essa nomenclatura mudou e o termo correto é protoctista. Porém, alguns autores, alguns livros, algumas provas ainda trazem o termo protista. Então, é bom vocês saberem de tudo, certo? O reino protoctista ele é composto por protozoários e algas unicelulares. São seres eucariontes, ou seja, possuem a célula com o núcleo delimitado por uma membrana. São unicelulares, ou seja, apenas uma célula é responsável por todo o metabolismo desse ser vivo. A maioria é de vida livre, ou seja, vivem em lugares de água doce, salgada ou em locais úmidos. Alguns são parasitas, vivem dentro de um hospedeiro causando doenças. Sua digestão ela é intracelular, ou seja, ocorre somente dentro da célula. Em relação aos protoctistas, nós temos dois tipos de reprodução. Assexuado, onde não ocorre troca de material genético. Ela acontece por divisão binária, que é o tipo de reprodução de alguns protoctistas de vida livre, onde uma célula vai se dividir e formar duas células idênticas, e ela também pode ocorrer por divisão múltipla, que é o exemplo de alguns sarcodíneos e apicomplexos. Nessa reprodução de divisão múltipla, o núcleo vai sofrer mitoses, né? E cada núcleo gerado vai ter uma cápsula em volta dele. Quando eles tiverem a certa maturação, eles vão romper aquela célula e cada núcleo vai dar origem a um novo protoctista. E nós temos a reprodução sexuada, onde ocorre a troca de material genético. Ela ocorre por meio de conjugação. Um exemplo de protoctista que faz esse tipo de reprodução é o paramécio. Tá? Nesse caso, não há aumento de células. O micronúcleo ele vai sofrer várias meioses, certo? Vai se dividir em 4 células haploides. Dessas 4, 3 vão se degenerar, ou seja, 3 vão morrer e uma vai restar. Essa uma ela se duplica. Um paramécio se junta ao outro e esse micronúcleo vai passar por uma ponte citoplasmática e se fundir ao micronúcleo do outro paramécio, dando origem a um DNA, um material genético completamente diferente entre eles. Quanto à classificação dos protoctistas, ela se dá através do tipo de locomoção do protozoário, tá? Lógico que existem vários outros tipos de se classificar os protoctistas, mas a classificação mais aceita é pela forma de locomoção. O primeiro grupo são os rizópodas, conhecidos como rizópodes também. Eles são os sarcodinos, possuem falsos pés, por isso são chamados de pseudópodes, são de vida livre ou parasitária, têm relação ecológica com outros seres vivos por comensalismo e possuem vacúolos contráteis. Esses vacúolos contráteis eles são responsáveis pela regulação osmótica da célula, tá? Eles que controlam a quantidade de água dentro da célula são importantíssimos, porque se não fosse esse vacúolo contrátil, a célula ia se encher de água e ia acabar explodindo. Dentro do grupo dos rizópodes também nós temos as teca-amebas, que são algumas amebas que adquiriram ali uma projeção externa que nós chamamos de carapaça. Um exemplo deste grupo também são as amebas. Se você observar uma ameba no microscópio, você vai ver que ela emite prolongamentos para se locomover e para capturar alimentos. O segundo grupo são os cilióforas ou ciliados, conhecidos também como ciliatas. Possuem cílios à sua volta. Um exemplo é o paramécium. No caso dos ciliados, eles possuem dois núcleos. Eles possuem o macronúcleo,
que ele é responsável pela parte vital do protoctista, é ele que comanda todo o metabolismo celular. E nós também temos um micronúcleo, que é responsável pela parte sexual desse protoctista. São de vida livre, podem ser parasitas e também têm relação ecológica com outros seres vivos do tipo mutualismo, tá? Terceiro, mastigóforas, conhecido também como flagelata, são protozoários que possuem flagelos. Mais comum é o protozoário ter até 2 flagelos, mas existem protozoários com dezenas de flagelos, tá? Geralmente, quando se tem 2 flagelos, um é grande e o outro pequeno. O pequeno não tem importância não, mas o grande serve para se locomover, certinho? Flagelo não é uma novidade evolutiva desse grupo. Da mesma forma que o flagelo evoluiu nesse grupo, nós temos outros grupos flagelados também ao mesmo tempo, certo? Eles podem ser de vida livre ou parasitárias e têm aí uma relação de mutualismo com alguns seres vivos, como por exemplo baratas e cupins. O cupim ele só consegue se alimentar de madeira porque ele tem um protozoário no seu intestino que quebra a celulose e aí ele consegue tirar os nutrientes da madeira. Em contrapartida, este protozoário ele recebe proteção dentro do cupim, certinho? Então os dois se beneficiam. Quarto grupo, apicomplexa ou esporozoa, são os esporozoários. Nesses não tem estrutura de locomoção, certo? Eles têm um complexo apical que é proteico, que favorece a penetração dentro da célula hospedeira, ou seja, eles são parasitas, certo? Alguns podem formar esporos, e esses esporos eles conseguem resistir a um tempo fora do hospedeiro. Um exemplo é o Toxoplasma gondii, que causa aí a toxoplasmose. Quinto, foraminíferos ou foraminíferos. Pseudópodes, finos e longos, possuem uma carapaça externa com perfurações, que é por onde saem esses pseudópodes. Essa carapaça ela pode ser de carbonato de cálcio, quitina, fragmentos calcários ou silicosos, que são geralmente retirados da areia. Certo? Eles são, da maioria, marinhos e formam o plâncton. Eles têm um papel muito importante na construção, na formação das pirâmides do Egito. Algumas espécies, quando elas morrem, as suas carapaças elas se transformam em rochas sedimentares. Também é um indicativo de presença de petróleo. Quando está presente em uma determinada região algumas espécies de protoctistas, ali está indicando que tem petróleo, tá? Sexto grupo, Actinópoda ou Actinópodes. Eles são divididos em 2, tá? Também tem aí os pseudópodes bem finos, divididos em radiolários, que são exclusivamente marinhos. Plâncton são fitoplâncton, são abundantes, possuem uma cápsula esférica central, formada por quitina, por onde saem os pseudópodes, eles partem dali. O outro grupo são os heliozoários, hélio vem de sol, o formato deste protozoário lembra os raios de sol, eles são esféricos, sem cápsula central e a maioria é de água doce. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu estou tentando ver outras formas de dar aula para vocês de uma forma que vocês entendam mais. Então, eu preciso muito do feedback de vocês. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo entender e executar as atividades que eu peço para vocês, ok? Um beijo, aguardem as próximas aulas. Temos mais 2 aulas ainda de protistas, tá? Nós temos aí as doenças causadas por protozoários e também as algas unicelulares. Beijo!